a pouco foram saindo. Quando então Jesus deixou-nos a frase máxima do perdão e de não julgarmos ao semelhante, que é: atire a primeira pedra quem de vós estiver sem pecado. Ninguém atirou. Todos fugiram. Todos saíram, pouco a pouco, deixando aquela mulher aos pés do Cristo. Ela ergue a cabeça e olha-o com ternura e diz: obrigado, obrigado, Messias. Ele colocando as mãos sobre os cabelos dela, ele diz: irmã, vá e não peques mais, para que o pior não te sucedas. Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, da editora Leal, conta-nos que aquela mulher adúltera entrega-se ao cristianismo nascente e passa a morar numa pequena casinha e dar assistência aos convalidos, aos combalidos, aos doentes, abandonados, às crianças órfãs, e passa a cuidar delas em nome de Jesus. Aprende muitos ensinos do Cristo e pratica a caridade servindo ao semelhante, ao caído. Vejam a transformação. Poderia ela continuar com aquela vida e, no entanto, movida, movimentada pelo amor, modificou-se todo. Chico Xavier também cuidava das irmãs difíceis da vida. Também cuidava das irmãzinhas em Pedro Leopoldo. Havia ali aquelas casinhas em que elas ficavam aguardando a presença dos homens. Eu sempre me pergunto se existem as prostitutas, se existem as mulheres de vida difícil que chamam fácil. Só existem porque há aqueles que as corrompem, aqueles que a obrigam a levar esta vida, aqueles viciados, ainda animalizados pelo instinto do sexo, os homens de vida perturbada, psiquicamente desequilibrados, e as fazem ser o que são até hoje. Até hoje. E então Chico também visitava aquelas irmãs, lia para elas o Evangelho de Jesus e voltava para a sua casa. E nos contam os biógrafos de Chico que certo dia ele estava indo para o centro espírita, o templo religioso em que ele trabalhava, e era um templo pequeno, do tamanho da sua sala talvez, aí da sua casa, bem pequeno. Algumas cadeiras, poucas frequências, estamos falando por volta dos anos 30, 35, 40, o espiritismo estava apenas começando no Brasil, e ele ali teve uma surpresa, porque um cãozinho passou na hora da reunião, e dia marcado, a frequentar a reunião. Algum dos frequentadores dizia: Chico, vamos tirar esse cachorro daqui? Onde se viu ficar com um cachorro aqui dentro? Ele dizia: deixe, são nossos irmãos, irmãos menores, meu filho. E ele, então, ficava com o animalzinho ali. E o engraçado, conta-nos os biógrafos de Chico, que aquele cãozinho ficava naquela reunião até a reunião terminar. Quando a reunião terminava, o cachorro ia embora. Na outra quarta-feira, mal eles iam abrir as portas pequenas da casa espírita, do centro espírita Luiz Gonzaga, e lá estava o animalzinho, lá estava o cachorrinho. E assim foi por bastante tempo. Até um dia em que Chico, ao visitar as irmãzinhas dele para fazer o evangelho, as irmãs de prostituição, ele ouviu delas a seguinte pergunta: Chico, é verdade que o meu cachorro está indo lá
Lá no seu centro? Como assim, minha irmã? Me disseram que o Pingo, chamava Pingo o cachorro. Pingo está indo no centro, é verdade isso? Minha irmã, eu não sei se é o seu cachorro. Chame-o. Ela chamou então o Pingo e era o dito cujo mesmo. Era o animalzinho que toda quarta-feira ali estava. Já reconhecendo Chico, abanou-lhe o rabinho, aquelas coisas de animal que sempre nos cumprimenta com alegria. Que bom, às vezes eu fico me perguntando, se nós nos cumprimentássemos sempre com a mesma alegria que os cachorros, os gatos, nos cumprimentam quando nós chegamos em nossa casa. Seria bom demais, não seria? E ele também cumprimentou o Chico com alegria. E a irmã perguntou ao Chico, Chico, por que será que o meu cachorro está indo lá? Eu não sei. Talvez ele esteja indo à sua frente. Talvez ele esteja querendo que você vá, minha irmã. Você acha mesmo, Chico? E você acha que eu, uma mulher da vida, posso adentrar um templo de Jesus, Chico? Mas é claro que pode. O templo do Cristo são para todos nós. Cristo nunca proibiu de entrar nos seus templos quem quer fosse. Bandidos, ladrões, assassinos, prostitutas, homens que enganam, governadores, políticos, desumanos. Não. O templo ali está aberto para que ele funcione para todos. E o engraçado, nos contou Chico, através dos biógrafos, que aquela mulher começou a frequentar, começou a ouvir o Evangelho, percebeu que a vida que levava era uma vida desequilibrada, desnecessária. Quis então aprender um curso de corte e costura e tornou-se uma costureira. E ela levou as outras, ensinou-lhes a costurar, ensinou-lhes a profissão de costureira, e em bem pouco tempo tinham elas uma pequena oficina, onde se sustentavam agora com dignidade, com respeito, modificando toda a vida delas, saindo daquela vida de equívocos, não vamos dizer de perdição, mas sim de equívocos, porque elas estavam equivocadas. Elas ficavam equivocadas. E este equívoco foi consertado, quando então modificaram a sua vida. Nós, os espíritas, entendemos que nós podemos, muitas vezes, fazer desta vida um desequilíbrio na área do sexo, da sexolatria desenfreada. Dizemos hoje que um jovem e uma jovem se encontram e já casam. Começam pelo fim, depois ficam noivos, depois começam a namorar e depois se separam. Hoje começam pelo fim. Começam primeiro pelo sexo, pela atividade sexual, como sendo isso de algo natural e normal. Não vamos questionar, não somos ninguém. Lembramos sempre do atire a primeira pedra. Quem dentre nós estiver sem erros? Todos nós estamos no erro, todos nós cometemos os erros. E nessa área do comportamento sexual, tomemos nós todos o cuidado de não julgar as criaturas, de não julgar as jovens, os irmãos, as irmãs, que encontram perdidos no comportamento dessa área, que encontram, como eu disse antes, equivocados. Eles terão, eu não tenho dúvida disso, oportunidade ainda de modificar isto. Você não acredita nisso? Eu também acredito. Às vezes, nos falta a oportunidade. Quando alguém nos dá a oportunidade, meu amigo, minha amiga, quantas coisas podemos fazer de melhor pelo nosso semelhante, por nós mesmos, quantas modificações haveremos de alcançar. E eu tenho certeza,
porque as palavras são do Cristo, de que a terra um dia estará melhor, estará mais bem preparada até nesta área do comportamento humano, entendendo que o sexo é lei da vida, está aí para equilibrar emocionalmente os seres que Deus colocou na rua, na terra, mas está também para fazer com que haja a procriação de todos nós, a fim de nos sujeitarmos aos processos reencarnatórios, aos processos do nascer de novo, do renascer outra vez, utilizando-nos de novos corpos físicos, pela ação do sexo. Não nos cabe, então, fazermos julgamentos precipitados. Hoje temos visto, em nossa cidade, Jundiaí, nas ruas do centro da cidade, a prostituição bem aumentada, a prostituição bem divulgada. E eu fico me perguntando, se mais casas como a casa de Maria de Magdala, que tem um trabalho digno de ser falado nesse programa, onde cuida da família, dos filhos e destas nossas irmãs, se tivéssemos mais trabalhos acontecendo e dando-lhes oportunidades novas, quantas delas modificariam a sua vida para melhor? Deixariam aquela vida de desenganos, de enganos, de tristezas, de torpezas, deixariam tudo para trás. Isso é uma verdade. Então, neste programa, em que nós buscamos abordar, ao invés de você nada fazer, ao invés de você só criticar, façamos algo, um pouco que seja. Levemos umas mensagens, espíritas ou não, religiosas, cristãs, a essas nossas companheiras. Quem sabe um dia nós unamos forças, nós, todas as religiões, para darmos oportunidades mais sérias e seguras a essas queridas irmãs. O programa de hoje é dedicado a vocês, minhas irmãs. É sim, a vocês. Se você estiver nos vendo, se você perdeu essa meia hora, entre aspas, nos acompanhando, eu quero que você receba com carinho essa nossa mensagem. Lembra-te de Jesus. Jesus recebeu Maria de Magdala, a prostituta de luxo, aquela que vivia com os reis da Pérsia, assírios, e ela entregou-se a Jesus. Abandonou a sua riqueza efêmera, passageira, e entregou-se ao Cristo. Tanto a ponto de, quando Jesus reaparece, após a sua morte, ela e Maria, mãe de Jesus, as duas primeiras pessoas a verem o Cristo. Quando elas vão anunciar aos seus seguidores, aos apóstolos de Cristo, Pedro diz, não é possível. Jesus teria que ter aparecido primeiro para nós, como ele foi se mostrar para esta mulher decaída da vida. E Maria dá-nos uma lição, porque ela estava muito mais bem preparada para receber Jesus. Vocês estão preparadas para receber o Cristo. Desejamos mesmo a todas aquelas que nos ouvem, as suas mães, alguns dos seus familiares, irmenemo-nos nas orações,
Confiemos que podemos modificar tudo isso. E se você quiser, você também pode. Não é? Ficaríamos muito felizes que essa mensagem do Cristo chegasse muito perto ao teu coração. Porque, como Maria de Magdala, você tem como também ser a que primeiro pode ver Jesus. Frente a tantos olhos de orgulhosos, de vaidades, tantos olhos de preconceitos para com você, e você pode modificar. Não é? O nosso programa A Vida Continua, ele tem essa relação com você, essa interação com você. Venha participar conosco, traga as tuas sugestões, mande teus e-mails para nós, para o Rodrigo, para o Ari, que sou eu. Mande para nós a sua mensagem. Ficaremos extremamente alegres e felizes. Estamos catalogando todos vocês que nos têm enviado carinhosas mensagens, amorosas sugestões. Somos muito gratos. Vamos nos despedir de vocês, porque a hora passa rápida e já estamos chegando no fim do programa mais uma vez, não é? É muito rápido. Mas hoje, queremos dizer a você, as dores estão nas nossas vidas. As dores existem, os sofrimentos existem, os desajustes existem. Com eles vamos aprender algumas coisas, ou muitas coisas. Não se desespere. Acalma teu ser, acalma teu íntimo, e você vai superar essa dor, porque Jesus está com você. Não te colocou um fardo mais pesado do que possas carregar, por mais duro e difícil que sejas, que seja este fardo. Confie no Cristo. Eleve teu pensamento a Jesus. Eleve teu pensamento aos teus protetores espirituais. Eleve o pensamento ao Deus, o nosso Criador, para que você nesta hora receba as melhores ações benéficas, os bons fluidos, como dizemos nós, os espíritas. Que no teu lar haja muita bênção, que na sua casa haja muita proteção, haja muita alegria, e que você tenha paciência e suporte, que tudo isso vai passar. Um dia, tudo isso vai passar. Muita paz. Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja.